Sabe, quando a gente pensa em falsificação, vem logo na cabeça uma coisa de filme, né? Uma operação super complexa para fraudar um contrato milionário. Mas e se a lei penal levasse a falsificação de um simples passe de ônibus tão a sério quanto a de um título do governo? Pois é exatamente isso que acontece. E hoje a gente vai mergulhar nos crimes de falsidade de papéis públicos para entender direitinho o porquê. Olha, essa pergunta pode parecer meio aleatória, né? Um cartão para andar de ônibus e um selinho de imposto. O que eles têm em comum, assim, a ponto da lei colocar os dois no mesmo nível de proteção? E a resposta é essa aqui. A falsificação desses dois itens, por mais simples que pareçam, ataca uma coisa muito, mas muito maior que o valor em dinheiro deles. Ataca a confiança que toda a sociedade deposita naquilo que o Estado emite. É um golpe na credibilidade do poder público, sabe? E é por isso que o negócio é tão sério. Ok, para a gente entender a fundo essa gravidade, a gente precisa ir para a base de tudo, que é o artigo 293 do Código Penal. É ele que define o crime principal, que estabelece as regras do jogo. É aqui que a gente vai ver o que realmente está em risco. Então, o que a lei está protegendo aqui, no fundo, é o que a gente chama de fé pública. Não se trata de proteger um pedaço de papel. A ideia é proteger a credibilidade do Estado. É essa confiança coletiva que faz o sistema todo funcionar. Porque sem ela, guias de arrecadação, selos, passes, nada disso teria valor nenhum, percebe? E olha que interessante, a lei é super específica. O artigo 293 não fala só em falsificar de um jeito genérico, não. Ele detalha duas ações bem distintas. De um lado, fabricar, que é literalmente criar o documento falso do zero. E do outro, alterar, que é pegar um documento que era verdadeiro e, sabe, corromper ele, mudar uma informação, o valor. Tá, mas que papéis são esses, afinal? A lei não deixa essa ponta solta, não. Ela cria uma lista bem específica dos itens que ela protege. Vamos dar uma olhada nessa lista, porque aí a gente vai ver como esse crime pode aparecer no nosso dia a dia. A lista começa, claro, com aquilo que está ligado diretamente ao caixa do Estado. A gente está falando aqui de selos de controle de impostos, sabe? Tipo aqueles de bebidas e cigarros, guias de arrecadação, papéis de crédito público e até o vale postal, que é mais antigo, mas ainda está na lei. Aí, a proteção se estende para documentos de instituições financeiras públicas. Pensa, por exemplo, numa caderneta de depósito da Caixa Econômica. Ou então, qualquer tipo de recibo, guia, alvará, que sirva para recolher dinheiro para os cofres públicos. E aqui a gente volta para aquela nossa pergunta lá do comecinho. Sim, o bilhete ou o passe de uma empresa de transporte público está na lista. Falsificar um desses não é só um jeitinho para não pagar a passagem. É um crime sério que desvia recursos de um serviço que a comunidade inteira usa. Mas olha só, o crime não para só em quem senta lá e cria o documento falso. A lei é mais inteligente que isso. Ela entende que o dano à confiança pública é bem mais amplo. E por isso, ela vai punir toda uma cadeia de ações que envolvem esses papéis. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Comete o mesmíssimo crime com a mesmíssima pena quem simplesmente usa, guarda ou tem em mãos um desses papéis falsos. A lógica é muito clara, né? Para a fé pública ser abalada, não basta o papel falso existir, ele precisa circular. Então, quem ajuda essa circulação a acontecer também é responsabilizado. Agora, tem uma situação que acontece muito na prática. Pensa só. E quem recebe um papel desses de boa fé sem saber que é falso? E só depois descobre a verdade. O que a pessoa faz? A lei também pensou nisso. Olha o que acontece. Se essa pessoa, depois que já sabe que o papel é falso, tenta passar para frente, sabe, para não ficar com prejuízo, ela também comete um crime. A pena, nesse caso, é menor, porque a lei entende que a intenção inicial não era de cometer o crime, mas a atitude de repassar o problema adiante, já sabendo da fraude, ainda assim é punida. Agora a gente chega numa parte da lei que é quase uma estratégia de prevenção. É fascinante. A lei não fica esperando o crime acontecer para agir. Pelo contrário, ela se antecipa e vai punir a própria preparação para o ato. É isso mesmo. Antes mesmo de um único papel falso sequer ser impresso, o crime já pode ter acontecido. Mas como assim? O ponto é o seguinte: o artigo 294 cria um crime separado, um crime autônomo. Ele punha a posse das ferramentas, o que a lei chama de petrechos de falsificação. Ou seja, ter uma máquina, um programa de computador, um molde, qualquer coisa que seja feita especialmente para produzir esses papéis falsos, só ter isso já é, por si só, um crime.
E, para fechar nosso raciocínio, vamos analisar o que acontece quando a quebra de confiança é ainda mais grave. Quando a pessoa que deveria ser a guardiã da fé pública é exatamente a pessoa que a trai. A pena para todos esses crimes que a gente viu pode aumentar. E aumenta nessa fração exata aqui, 1/6 a mais. Mas isso só acontece numa condição muito específica e muito grave, que revela uma traição em dobro. E a condição é essa, tirada direto do artigo 295. Se quem comete o crime é um funcionário público e ele usa as facilidades do cargo para isso, a pena aumenta. A lei entende que, nesse caso, a pessoa não só cometeu o crime, ela traiu um dever, traiu a confiança que o cargo dela exigia. Então, vamos amarrar os pontos principais. O bem mais precioso que a lei protege aqui é a fé pública, essa confiança de todo mundo nos documentos do Estado. E a lei é ampla, não pune só quem fabrica, mas toda a cadeia que faz o papel falso circular. Outro ponto, ter as ferramentas já pode ser um crime por si só. E, por fim, a responsabilidade de quem é funcionário público é sempre maior. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente falou de selos, de passes de transporte, mas essa tal de fé pública está em muitos outros lugares, né? Numa carteira de motorista, num diploma, numa certidão de nascimento. Em quais outros documentos do nosso dia a dia a gente deposita uma confiança quase cega, sem nem pensar? E o que aconteceria se essa confiança, que é a base de tanta coisa, fosse quebrada em larga escala?